o capítulo 2. Estamos no comecinho dos estudos sobre Apocalipse, tá? Estamos no comecinho. Segunda-feira passada nós vimos o capítulo 1. Bem-vindo, pastor Zé Ribeiro. Pai do Senhor. Sua esposa já chegou primeiro no discipulado, viu? Já está aqui. Glória a Deus. Ela já chegou aí. Amém. Já que ela está no Barão, no link de Cassiane. No link de Cassiane, ela está aqui na... isso. Né? Então, irmãos, nós vimos o capítulo 1. Eu vou dar uma recapitulada para quem chegou hoje, que perdeu a primeira aula. E hoje nós vamos ver o capítulo 2 de Apocalipse. Vamos começar a entrar nas igrejas, nas cartas das igrejas. Não vamos ver todas, porque no capítulo 3 também vai ter, na próxima segunda, a gente também vai ver no capítulo 3 ali outras igrejas também, conhecidas como as igrejas, as cartas das igrejas do Apocalipse. Mas recapitulando um pouco do capítulo 1, né, o livro de Apocalipse ele foi escrito por um dos apóstolos, foi o apóstolo João, né, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, o mesmo que escreveu a primeira, a segunda e a terceira epístola de João. Então a gente tem na Bíblia 5 livros aí escritos pelo apóstolo João. Um Evangelho, né, que é aquele que eu sempre recomendo para quem é novo convertido, para quem está começando a caminhada na fé. É um evangelho de pai para filho. A linguagem do evangelho de João é uma linguagem de pai para filho. Né? Um senhor de idade, um pai, um avô, escrevendo para um bocado de filhinhos, para um bocado de netinhos. Como ele se refere aos crentes nas epístolas. Né? No evangelho, ele é bem humilde, ele não consegue dizer nem que é ele ali que está fazendo parte daquele grupo. No evangelho, o apóstolo João se chama o discípulo que Jesus amava, ele está se referindo a ele. Já quando você vai para 1 João, 2 João e 3 João, as epístolas dele, ele vai sempre chamar os crentes de quê? Filhinhos, né? Filhinhos. Por quê? Porque ele já era um senhor de idade, já era amadurecido na fé. Já tinham tentado matar João de tudo que é maneira, e o abençoado do João não morria, né? Então ele foi enviado como prisioneiro ali para a ilha de Patmos, né? Essa ilha é ali na Grécia, né? É um ponto turístico, né? Quem quiser pode ir ver, né? Hoje, quem tiver dinheiro aí, vá lá visitar a ilha de Patmos e ver a prisão que João ficou preso, né? A prisão em que ele ficou está lá ainda, né? A arqueologia achou o local ali da prisão do apóstolo João. E o apóstolo João não morreu, e isso virou, não morreu de morte, como diz aqui no Nordeste, de morte matada, né? Morreu de morte morrida, né? Ele morreu de causas naturais, diferente dos outros apóstolos que foram todos martirizados, que foram todos assassinados, né? João, ele morreu de idade avançada, de morte natural. Mas isso também não deixou de ser uma profecia que Jesus deu e que, na verdade, no texto do Evangelho, você vai entender que, na verdade, Jesus não queria dar aquela profecia, mas acabou dando uma profecia. Quando, no final do Evangelho de João, né, Jesus ele tem uma reconciliação com Pedro. Vocês conhecem a famosa interrogação de Jesus: Pedro, tu me amas? Né, ali 3 vezes. Uma vez ele fala: apacenta meus cordeirinhos. Depois ele diz: pastoreia minhas ovelhas. Depois ele diz: apacenta as ovelhas. Fechando um ciclo ali de homens, mulheres, jovens, crianças dentro da igreja. Pedro deveria apacentar. 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Jesus pergunta se o ama, e ali há uma cura interior na vida de Pedro, e Jesus chama Pedro para caminhar. Só que muita gente passa batido por esse texto, viu? É no finalzinho do Evangelho. Jesus chama Pedro para caminhar. E quando Pedro vai caminhando, depois de Jesus vai caminhando na beira da praia, Pedro vai caminhando, quando Pedro olha para trás, João está seguindo eles. João está seguindo. O discípulo que Jesus amava estava seguindo. E quando Pedro vê ele vindo atrás, Pedro tem a ousadia de perguntar a Jesus: Jesus, mestre, rabi, e quanto este? E quanto este? Há de morrer? Aí, porque João, ele era o mais novo, curiosidade para quem não sabe, daquela equipe de 12, João, ele era o mais novo dos apóstolos.
A probabilidade, por cálculos, por estudo, por pesquisa, é que João teria entre 16 a 17 anos quando foi chamado apóstolo. Ele era o caçula, ele era o mais novinho. Né? Enquanto este, ele era o mais novo. Né? Os demais tinham ali seus 20 e poucos anos, e o mais velho de todos ali era o próprio Cristo, Jesus, Pedro, que tinha uma idade aproximada de Cristo, e Natanael, né? Também conhecido como Bartolomeu, também tinha uma idade aproximada deles ali. O resto estava na casa do gente. E quando Pedro pergunta, e este aqui há de morrer? Jesus diz, o que te importa se ele morre ou não morre? O que te importa se ele viver até que ele veja a vinda do Filho do Homem? Né? Jesus acaba dando uma profecia que não se cumpre, que João ia viver eternamente, mas se cumpre Apocalipse, porque João exatamente viveu uma vida, chegou na velhice e ele viu a vinda do Filho do Homem, mas em forma de revelação na palavra. Não em forma agora, como a igreja contemporânea deve ver, né? A segunda vinda em glória. Mas ele viu a revelação dessa segunda vinda. Então, o capítulo 1 vai tratar disso. O Espírito Santo vai levar João na profundidade, na presença. Né? Quando você lê o texto, diz que ele ali adormeceu, que ele foi em espírito, né? E quando ele vai ali, tem o microfone aberto, gente, se puder fechar, ele vai ali em espírito, e quando ele chega ali, o Espírito do Senhor começa a dar ali revelações. A palavra Apocalipse, traduzindo para o nosso português aqui, bem coloquialzinho, é revelação. Em inglês, é mais simples de entender. O livro de Apocalipse em inglês é Revelation, né? Mas aí a gente usa no português a palavra em grega Apocalipse como revelação. Mas que revelação? Revelação das últimas coisas. Então, o primeiro capítulo do Apocalipse, ele não posso ler, né, porque a gente já viu segunda-feira, por isso que é importante você não faltar, mas eu sempre dou uma recapitulada. Ele vai trazer isso, ele vai ver, João vai ver a figura de um homem com vestes, com pés de latão, com um cinturão como de campeão aqui no seu corpo, um cinturão de campeão que era até aqui, a parte do peito, né? Ele vai ver os olhos como chamas de fogo, ele vai ver o cabelo branco como a neve, ele vai ver aquela figura é tão gloriosa que Jesus precisa se identificar, sou eu, né? Aquele que era, aquele que é, eu sou eu quem? Aquele que é o alfa e o ômega, vai ser utilizado aí algumas nomenclaturas que a gente, nas canções, a gente canta e às vezes a gente não sabe. Está tudo aqui no primeiro capítulo de João. Aquele que era, que é e que há de vir. O princípio e o fim, o alfa e o ômega. Alfa, porque é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, porque é a última letra do alfabeto grego. Então, ele está se utilizando do grego aqui para comunicar. Era uma carta, um livro que deveria ser lido, né, em todas as igrejas. Mas, para entrar no capítulo 2, ele vai endereçar, primeiramente, essa carta a 7 igrejas que estão na Ásia. Essas mesmas 7 igrejas, se fosse hoje, nos dias atuais, elas estariam, por sua localidade no mapa, elas estariam num país chamado Turquia. Né? Seriam igrejas turcas. Essas igrejas aí, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, todas as igrejas citadas aqui, elas estão, se fosse no mapa hoje, estariam no país da Turquia. Eu até trouxe na aula passada a curiosidade que Paulo também, se nascesse hoje, ele também seria turco. Afinal, ele é Paulo de Tarso e a cidade de Tarso é na Turquia, né? Então, ele também seria turco, né? Por curiosidade, tá? Não vai interferir em nada na questão aqui de Apocalipse. Mas essa carta, primeiramente, deveria ser endereçada a essas igrejas, né? E o responsável para entregar esta carta, ele é chamado de anjo. Não é? Daí que vem aquela cultura muito errada, né? Eu até expliquei que essa cultura ela veio do catolicismo. Quem foi católico sabe disso, católico mesmo, né? Quem foi católico sabe disso. O catolicismo pegou todos os ministérios que existiam na igreja e transformaram em um único ministério, chamaram de padre, e ali acabou o ministério pastoral, ministério evangelístico, ministério profético, ministério apostólico, ministério de mestre, sintetizou numa coisa só, e aquele padre ele vai galgando
ali cargos até se tornar um bispo, um arcebispo, um cardeal, e pode chegar a ser, quem sabe, até um papa, né? Então, o catolicismo ele acabou com todos os ministérios, transformou em ministério único e chamou de padre, e assim vocês sabem disso. E este padre, que é o principal, ele começou a ser chamado no catolicismo de anjo. Começaram a chamar o líder religioso de anjo. A igreja evangélica, que tem 90% da sua doutrina da católica, tem igreja evangélica que só não é católica porque não tem imagem de escultura, mas até os ritos são semelhantes, elas ainda continuam chamando o líder espiritual da igreja de anjo, o anjo da igreja, não toque, não ungido, essas coisas que a gente já viu em outros cursos, né? Na verdade, o anjo da igreja é aquele a qual vai receber essa mensagem, vai receber essa carta, e o apóstolo o apóstolo João não endereçou a pastor, não endereçou a bispo, não endereçou a presbítero, não endereçou a diácono, não endereçou a outro apóstolo, não endereçou a ninguém. Ele endereçou a pessoa responsável pelaquela localidade. Podia ser qualquer um. Podia ser qualquer um. O endereço não é para ninguém com cargo, o endereço era para quem estava à frente, liderando aquela obra. Então, quando começarmos a ler o capítulo 2, você vai ver que ele sempre vai começar dizendo ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal. A palavra anjo, traduzindo para o mais básico do nosso português, é mensageiro. Então, ao mensageiro da igreja tal, ao mensageiro da igreja tal, ou, nas traduções mais antigas, ao pregador da igreja tal, ao pregador da igreja tal. Aquele responsável por transmitir a mensagem da carta para a igreja é o anjo. Quando você, meu irmão que está aqui, você, minha irmã que está aqui, no momento em que é lhe passado qualquer oportunidade para trazer uma mensagem, um versículo, naquele exato momento, você também está sendo o anjo da igreja. Você está trazendo a mensagem. Depois que você devolve essa oportunidade, outra agora também vai ser o anjo, vai ser o mensageiro. Entendeu a diferença? Não é? Na igreja não há acepção de pessoas. Pelo menos vai para ter, né? Na Bíblia não há acepção de pessoas. Então, todo mensageiro é o anjo naquele momento. É o que está entregando a mensagem, é o pregador ou a pregadora. Vamos para o texto agora. Apocalipse, capítulo 2. A partir do verso 1, nós vamos ver o endereço da primeira carta agora. Né? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Você vai começar a perceber que para cada localidade havia uma situação local diferente, mas todas as cartas eram lidas em todas as igrejas, independente da localidade. Isso se chama transparência, todo mundo sabia o que estava acontecendo com todo mundo. Né? Mas para Éfeso específico, no verso 1, 2, continuando, não diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você voltar no finalzinho do capítulo 1, já está explicado o que significa as estrelas na mão e já está explicado o que significa os castiçais de ouro. Nada mais é do que as próprias igrejas. Nada mais é do que as próprias igrejas. O texto está dizendo, aquele que tem as igrejas na mão, aquele que é o verdadeiro pastor das igrejas. É isso que o texto está dizendo. Né? E diz aqui, 2, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, né? Tanto o teu trabalho, o teu labor, a labuta, né? O teu trabalho. Deus estava vendo, Jesus estava vendo que eles trabalhavam e que eles também eram perseverantes. E que não pode suportar homens maus, eles combatiam, né? Homens maléficos. E que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são. Então eles estavam sempre ali, pegando pesado, com os falsos apóstolos que já se levantavam naquela época. E diz aqui, e os achaste mentirosos. Né? Uma das provas aí é exatamente isso, falta de caráter. Né? Quer classificar um apóstolo hoje? Vá ver o caráter dele, vá ver quem ele é, vá ver o testemunho dele. Né? 3, e tens perseverança, né? E suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Ele tá elogiando primeiro. Né? Ele está observando a luta, o labor, a perseverança, que eles expulsavam falsos apóstolos, que eles combatiam ali
e que eles não esmoeciam. O que é esmoecer, gente? É depois de uma luta, você cair morto. É depois de um momento que você está em vitória, você desfalecer, né? Você enfraquecer. Né? Quem enfraquece, quem cai morto, não vai ter o privilégio de ter o que receber, a bênção que recebeu, a vitória que recebeu, aproveitar a conquista. Né? 4. Tenho, porém, contra ti, aí começou a coxa. Tenho, porém, contra ti, que você abandonou o primeiro amor. Gente, como diz aqui no Nordeste, o bicho começou a pegar. Porque Jesus está vendo que eles eram batalhadores, trabalhadores, eles faziam a obra, eles eram perseverantes, eles combatiam até os mentirosos, combatiam os falsos apóstolos, mas abandonaram o primeiro amor. Então eles faziam tudo isso, Jesus estava vendo, eles são louvados por causa disso, mas eles abandonaram o principal. Eles abandonaram o primeiro amor. E diz aqui, lembra-te, pois, olha o recomeço, isso serve para todo mundo conhece esse texto. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. De onde é que você caiu? Né? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ok? E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Né? Aí tem pregador que vai inventar o que é candeeiro. Se você voltar um pouco antes, o candeeiro já está explicado o que é. No capítulo 1, a Bíblia interpreta a Bíblia. O candeeiro nada mais é, eu vou remover a igreja. Jesus está dizendo que ele ia remover a igreja de Jesus, ele está o quê? A igreja fechou por causa do pastor. Às vezes é Jesus que está fechando. Viu? Quem tem ouvidos, ouça. Às vezes, as circunstâncias é melhor fechar do que adoecer o povo, é melhor fechar e começar em outro lugar, é melhor fechar e obedecer. Eles tinham abandonado o primeiro amor. E Jesus está dizendo, ei, eu vou remover o candeeiro, eu vou remover a igreja. Olha que forte. Vamos lá. E ele diz, ó, eu vou remover o candeeiro, caso não te arrependas. Ainda dá o escape, gente. No arrependimento não há remoção. Há restauração. No arrependimento não há remoção. Há restauração. E diz aqui no 6, tens, contudo, a teu favor, olha aí, ó, de novo, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Né? Quem são os nicolaítas? A representação hoje seria aquele que está dentro da congregação, mas eles são uma classe especial. Né? Eles fazem parte da área VIP da igreja. Os nicolaítas eram um grupo elitizado que ficava se infiltrando dentro da igreja. E ali eles causavam uma divisão. Eles não saíam de lá, mas também não deixavam ninguém crescer. Era a elite, era os gourmetizados, né? Era as estrelas, né? Era aqueles que sempre estavam aparecendo, sempre estavam ali na mídia. Não estou falando mídia, data show, foto, isso não, gente. Vocês estão entendendo. Sempre estavam com os holofotes em cima, mas que na realidade eles praticavam uma divisão na igreja, né? Então eles são nicolaítas que vem de Nicolau, que é um líder que existiu naquela época lá. E aqui diz, um líder que não era cristão, mas que estava infiltrado ali. Então, ele também odeia as obras de quê? De divisão, gente. De divisão dentro da igreja. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. E Jesus pode odiar alguma coisa, é ele que está dizendo, não sou eu não. Ele odeia a obra de quem faz divisão. Quem lembra de Provérbios? 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. Você lembra? Não precisa lembrar de todas as 6, não. Qual é a 7ª? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. É pior do que um assassinato para Jesus, gente. E a gente está brincando com isso aí. A gente, eu estou falando de forma geral, né? Ninguém aqui não, glória a Deus. E segue o texto dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor, ok? Ao vencedor, dar-te-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida, você sabe que é o próprio Jesus Cristo, né? Ele está falando simbolicamente dele mesmo. Vocês vão se alimentar de mim
Vocês vão se alimentar da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, que está na Nova Jerusalém, no novos céus e na nova terra. Então, veja aqui, vai ser muito comum, a maioria das cartas tem algum tipo de repreensão. Vão ter duas igrejas aqui que não vão receber repreensão, né? Mas a maioria está passando por uma crise. Né? A maioria está passando por uma crise. E uma coisa que eu falei na primeira aula, e vou repetir agora, independente se a igreja recebeu uma repreensão, ou se ela se corrigiu ou não, se ela se desviou ou não, ou até, no caso de Filadélfia, outra, que nem repreensão receberam, o tempo passa e essas igrejas não existem mais. Então, a instituição humana, ela se acaba. A denominação, ela se acaba. A plaquinha da igreja, ela envelhece e cai. Mas a igreja viva, o corpo de Cristo, a igreja que é a santa, que são as pessoas, que são os seres humanos, que se amam e se cuidam e se admoestam e oram uns pelos outros, essa persevera até hoje. Mas a localidade, por isso que a gente não deve se apegar à placa de igreja, não deve se apegar à denominação, não deve se apegar à localidade. A gente tem que estar disponível para o Espírito Santo levar. Porque, como eu disse, até a igreja de Filadélfia, que muitas vezes é pregada como a igreja modelo, onde é que está a igreja de Filadélfia hoje, 2000 anos depois? Não existe. Então, até instituições que estão corretas, igrejas, localidades que são sérias, que são firmes, elas também podem se acabar, elas também podem deixar de existir. A Bíblia não vai relatar a circunstância de que cada igreja dessa, qual foi o fim de cada igreja dessa, mas ela deixa um alerta que está implícito. Seguindo para o verso 8, né, nós vamos ver agora uma carta endereçada à igreja de Esmirna. Né? E diz o verso 8 assim, a igreja, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último. Ele já ensinou que era isso no capítulo 1. O alfa e o ômega, o primeiro e o último. Né? O começo e o fim. Né? Ele diz, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Está falando exatamente Jesus Cristo. Morreu e tornou a viver. 9. Conheça a tua tribulação. Né? Jesus aqui mais uma vez. Conheça a tua tribulação. Sei. A tua pobreza, as tuas ricos, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, ele já está falando de uma situação curiosa. Os judeus convertidos ao cristianismo, né? Aí o convertidos entre aspas, na verdade eles se tornaram falsos. Em vez de ser uma sinagoga de Deus, se tornou uma sinagoga de Satanás. Em vez de ser uma reunião de Deus, se tornou uma reunião de Satanás. Ele diz, você é pobre, mas a pobreza aqui era material. Aos olhos do Senhor, eles eram ricos. E aqui diz no verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas. E já está dizendo, vai sofrer, viu? E tem gente pregando um evangelho aí, uma teologia da prosperidade, que crente não adoece, que crente tem que ser rico, que crente tem que ter casa na praia, que crente tem que ter chácara. Se tiver, meu irmão, você vai ter porque é seu esforço, é seu trabalho, é sua conquista, é sua labuta, entendeu? Não é porque aceitou Jesus vai chegar a riqueza na sua porta, não. Se fosse assim, o próprio Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Os apóstolos morreram tudo morto, decolado, cortado no meio, crucificado cabeça para baixo. Cadê a prosperidade, a teologia da prosperidade desses homens, dos verdadeiros cristãos? O problema nunca foi ter o recurso, o problema sempre foi amar o recurso acima daquele que te dá o recurso, que é o próprio Deus. E o texto vai dizendo assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Não tem. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Então ele já está dizendo. Vai lançar em prisão alguns de vós. Para que serdes postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. 10 dias. Ser fiel até a morte. Olha, Jesus mandando a gente ser fiel até onde? Até o carro novo chegar, né? Ser fiel até a bênção chegar, né? Ser fiel até a morte. Com bênção ou sem bênção, com carro ou sem carro, com casa ou sem carro, com cura ou sem cura. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. É lindo isso.
Quem tem ouvido os outros que o Espírito diz à igreja, ao vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Olha aí. Você pode sofrer dano até na primeira morte. Morrer de um acidente de carro, morrer de uma enfermidade, morrer de uma situação, morrer de qualquer coisa, morrer de velhice, não importa. Mas aquele que é fiel até o fim, o dano da segunda morte não vai sofrer. Não vai sofrer. Você seja fiel até o fim, meu irmão e minha irmã. O dano da segunda morte, a perdição, o inferno, você não vai sofrer. Pode estar sofrendo agora, dor, choro, ranger de dente, depressão, enfermidade, né? Coluna, braço, perna, ombro, cabeça, ombro, joelho e pé, como diz a canção infantil. Pode ser o que for, pode ter um olho só, pode ter uma perna só, pode ter um rim, meio pulmão, o sangue pode estar podre, o baço estragado, né? O fígado cheio de gordura, não importa. É só nessa vida, viu? Na próxima, você persevera até o fim, que não tem não. Não tem. Não vai passar pelo dano de segunda morte. Amém? Então, a preocupação era essa, Osmina, né? Que eles tinham ali no meio pessoas de Satanás infiltrados e que eles iam passar a tribulação de 10 dias, alguns iam ser presos, eles iam sofrer, mas se eles morressem, eles teriam coroa de vida e não recebiam o dano da segunda morte. Ok? Seguindo, ele vai agora, a partir do verso 12, falar a carta para a igreja de Pérgamo. Eu acho bonito esse nome, Pérgamo. Pérgamo. Lembra pergaminho, né? Lembra, acho que é porque eu gosto de ler e a mente já trabalha nesse sentido de interpretar. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve assim, ó. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve assim: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Né? Todo mundo sabe o que é a espada afiada de 2 gumes. Eu expliquei o que é gume. Não é? Diferente de um facão que só corta de um lado, o gume é afiado de um lado e é afiado do outro. É uma espada mesmo daquela que, né, perfura e corta do lado de cima e do lado de baixo. Né? Não é só de um lado, são 2 gumes. Né? Aí ele diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Que espada é essa? Quando você lembra de Efésios, é o quê? É a palavra. Né? Aquele que tem a palavra, aquele que corta junto e medula, aquele que corta espírito e alma. Não é? Você sabe o que é, ok? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, olha aí. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, Herodes Antipas. Veja que ele está escrevendo para uma igreja que é antiga, acho que nunca foi mencionada. É por quê? É porque desde a época de Herodes Antipas. Quem é Herodes Antipas? Começo lá, gente. Começo lá, Atos. Jesus, Atos, Herodes Antipas. Então, essa igreja aqui está perseverando desde aquela época. Nunca foi mencionada antes, como o Esmirna também nunca foi, Éfeso foi. E Pérgamo nunca foi. Mas veja quanto tempo uma igreja que já tinha seus 70 anos. Uma igreja que já tinha por volta de seus 70 anos. Ministério de Jesus, 30 anos, apóstolos ali, mais 3 anos, tal. João aqui beirando 100. A igreja tinha em torno dos 100, dos 70 anos, gente. Isso é riqueza. E ele está dizendo, olha, estas coisas, eu diz aquele que tem a espada de 2 gumes, eu conheço o lugar que tu habita, e está o trono de Satanás. Ele não está dizendo que o trono de Satanás está na igreja, não. É o local da igreja. Se eu fosse trazer para o dia de hoje, vamos trazer para você entender. Vamos dizer que o local da igreja fosse do lado de um terreiro, fosse do lado de uma religião X lá que sacrifica bicho. Entendeu? Tem um microfonezinho aberto aí, se puder fechar, dá retorno para mim. É do lado de um trono de Satanás, né? Do lado de um trono do inimigo, do lado de algo que tinha uma força religiosa grande, né? E ali eles estavam ali, habitando no mesmo lugar, convivendo e perseverando. Aí diz aqui, você conserva o meu nome e não apagaste a fé. Quer dizer, quase 70 anos, irmão, do lado da idolatria, quase 70 anos do lado da bruxaria, seja lá o que for que era, mas era trono de Satanás. Né? Ele diz aqui, ó,
E ainda desde os dias de Antipas, quer dizer, ó, é minha testemunha, é fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, ali. Cara, tenho todavia contra ti algumas coisas, né? Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. Está vendo o que é o trono de Satanás? Está vendo o que é a sinagoga? Está vendo o que é a habitação? Né? Ele não está dizendo diretamente sobre religião XYZ, mas ele está falando de uma entidade religiosa, um grupo religioso, que combatia o cristianismo ao ponto de prostituição, sacrifício a ídolos. Qual era o ministério e doutrina de Balaão, gente? Aí você vai entender porque tem muita coisa acontecendo hoje. Quem lembra quem é Balaão? Balaão foi aquele profeta, querido, que foi contratado para profetizar contra Israel, mas ele não conseguia profetizar contra Israel porque o próprio Deus de Israel não permitia. Ele chega a dizer que ele não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. É Balaão que quando a mula dele lá vê o anjo, né, se assusta e a mula fala com Balaão. Qual é a principal característica do Balaão? É o que muita gente faz hoje. Ele profetizava só bênção. Ele profetizava recebendo. A Bíblia deixa bem claro no texto. Balaão, os teus dinheiros já estão aí para tu profetizar. Quantos só vão pregar se tiver oferta? Quantos só vão pregar se tiver dinheiro na conta? Quantos só vão pregar se tiver cachê? Quantos? Eu não estou dizendo que é pecado uma igreja querer abençoar outra, uma pessoa, um ministro, um ministério. Não é isso, não. Não é isso, não. É aquele que vende o seu ministério e só faz se tiver dinheiro envolvido, se só tiver benefício envolvido, se só tiver fama envolvido, se só tiver vantagem envolvido. Né? Esse era o ministério de Balaão. Sabe quantas profecias Balaão errou, irmão? Nenhuma. E era um falso profeta. Falso profeta não é o que erra a profecia. Falso profeta é o que vende o seu ministério. Esse é o falso profeta. Esse é o verdadeiro falso profeta. Balaão nunca errou uma profecia. Nenhuma profecia de Balaão foi errada. E aí? A Bíblia diz, não julgue o profeta, julgue a profecia. Por quê? Porque mesmo o profeta verdadeiro, ele pode em algum momento errar, não entender, não compreender a visão, não interpretar, e a igreja ora, né? E ali vai ter discernimento. A Bíblia diz que a igreja tem que julgar as profecias, não o profeta. Né? Não é defendendo a caixa do profeta, não é isso que eu estou dizendo. É porque às vezes ele vai falar e a igreja precisa dizer se condiz com a escritura ou não. Porque eu sou falho, você pode falar errado. Você pode não compreender o que Deus está falando e falar pela metade, faltar alguma informação. Pode acontecer. Né? Mas o falso profeta bíblico é aquele que não é profecia, não. É aquele que vende seu ministério. E é isso que está acontecendo em Pérgamo. Os profetas vendendo seu ministério por vantagens. Né? E o texto continua dizendo aqui, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Mais uma vez, também existe uma casta religiosa dentro lá, uma elite, alguém que é mais nobre do que os demais irmãos, né? E aqui diz, né, no 16, portanto, arrepende-te, que, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Qual é a peleja da espada da boca? A palavra. O Senhor vai pelejar com a palavra, né? E pelejaria contra eles. Quem quer ser inimigo de Jesus? Esses daqui estavam se constituindo inimigo de Jesus. Jesus diz, eu vou combater eles. Eu vou combatê-los com a palavra. O texto diz agora, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, o Espírito com letra maiúscula, é o Roxo, Espírito Santo, diz a igreja, ao vencedor, mais uma promessa, dar-te-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele
e o recebe. Então, isso aqui ele está falando sobre algo íntimo entre cada um de nós e Deus. Um novo nome. E só quem vai saber somos nós que recebemos. Jesus vai dar um novo nome. Você pode ter sido conhecido até hoje, ou até o dia da sua morte, por qualquer nome, por qualquer apelido, por qualquer preconceito, por qualquer achismo, não importa como você foi chamado aqui e como você vai ser chamado até o final da sua vida. Se você perseverar até o fim, vai ter uma pedra com um nome que só Jesus sabe e só você sabe, o presente de Jesus. Uma nova identidade nele. Isso é lindo, gente. O maná escondido, irmãos. O maná escondido. O povo só conheceu o maná na época do Egito do deserto, né? Na época da peregrinação ali no deserto. O povo nunca mais viu maná. Então, esse maná, que simboliza o alimento, que simboliza a provisão, escondido, vai ser entregue. Aqui é uma maneira muito poética e muito simbólica de algo que também vai acontecer, de uma bênção, né? Você pode juntar a bênção de Éfeso, a bênção de Esmina, a bênção de Pérgamo e juntar tudo, que é isso que o povo de Deus vai receber. É tudo. Continuando, estamos chegando no final do capítulo 2. Agora, diz aqui o texto, a partir do verso 18, ao anjo da igreja em Tiatira, né? Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Jesus aqui, essas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhantes de latão polido. Isto também está aqui no capítulo 1. Veja como o capítulo 1 é importante. Leia um capítulo 1, quem não leu aí. Perdão. Os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao de bronze polido. Conheço as tuas obras, amém. O teu amor, amém. A tua fé, amém. Vou passar a folha aqui. O teu serviço, porque obra é obra, serviço é serviço, né? A tua perseverança e as tuas últimas obras. Quer dizer, Jesus está dizendo, eu conheço tudo, desde que começou até o final. Mais numerosa do que as primeiras. Que coisa linda. Uma igreja que se dedicava lá no começo, é pequeno, no começo só tinha uma pessoa, 2, 3, e agora a obra cresceu, mais numerosa do que o começo. É assim mesmo. 20, agora vem uma coxa. Tenho, porém, contra ti, e toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos e a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, você está vendo que havia uma enfermidade dentro do corpo de Cristo aqui, dentro da igreja. Existia uma profetisa que se declarou como profetisa. Ela se declarou. Você tolera Jezabel, né? E se declarou profetiza. Ela ensina as coisas erradas, ainda seduz os servos, e ainda ensina a se prostituir, e ainda ensina a sacrificar. Sabe quem correu esse mesmo perigo? Sabe quem praticou a mesma coisa? Salomão. Salomão começou a se corromper, né? Salomão começou a se corromper exatamente por causa disso. Pela influência de várias mulheres ali. E isso está acontecendo na igreja de Tiatira, com esta daqui que se levantou e estava ensinando, né, coisas misturadas junto com a palavra. Verso 21. Teve tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, na carta já está dizendo descaradamente, a gente deu tempo aí. Tem tempo para se arrepender. Mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro, olha para isso, eis que a prostro de cama, bem
como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, isso aqui era um caso seríssimo na igreja. Caso seríssimo, 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 seríssimo na igreja. Né? De uma pessoa que estava ali com uma liderança, profetizando, ensinando. O Espírito Santo já tinha confrontado ela. Jesus está dizendo, eu chamei o arrependimento, ela não quer continuar prostituta dentro da igreja, então eu vou prostrá-la, né? Vou botar de cama. O texto está dizendo. Jesus é amor, viu? Mas é justiça também. Então, 23, matarei os seus filhos, né? E a todas as igrejas que conhecerão, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Né? A igreja não sabia, estava toda destruída por dentro. Mesmo fazendo obra, como ele falou, mesmo tendo fé, como ele falou, mesmo sendo numerosos, começaram pequenos, se tornaram grandes, e a prostituição abundava dentro da igreja de Tiatira. Né? E a punição, sem demora, veio para a tal da Jezabel. E diz aqui o texto, que sondo as mentes dos corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ok? O que você tem feito, o que você tem deixado de fazer, você vai receber de acordo com as suas obras. Né? Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, né? A tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, com eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até o que eu venha. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Ele faz uma separação bem grande de quem está em prostituição, quem está rebelado, quem está no pecado, mas está dentro da igreja e diz, vocês outros, eu não vou lançar mais um fardo sobre vocês. Eu não vou lançar. Eu só quero que vocês perseverem, cadê aqui? Conservai o que você já tem. Conservai o que você já tem até que eu venha. Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Tem gente que pensa que isso é agora, gente. Isso aqui é no final dos tempos, isso aqui é no Apocalipse. Né? Tem gente que vai pregar na igreja e vai dizer assim, não, a igreja está aqui porque Deus deu autoridade à igreja sobre as nações. Não, ele mandou você ir pregar o evangelho a toda criatura. É diferente. É diferente. Essa autoridade aqui sobre as nações, isso é neste período, é o que vai vir posterior, não é? É o que forem salvos. 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Né? Vai mostrar a fragilidade dessas nações. 28. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-te-ei ainda a estrela da manhã. Ele mesmo, a estrela da manhã. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Né? E aí a gente encerra o capítulo 2 de Apocalipse.